Oi, saudar a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor esta manhã. Fazer mais uma devocional. A leitura de hoje vai ser no Salmo 15. Vamos ler. A epígrafe do texto diz assim. A epígrafe do texto é aquela parte que fica escrita em letrinhas pretas e negrito, né? Vamos ler o Salmo 15, maravilhoso Salmo 15. Glória a Deus. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade, da tua verdade. Porque dirão as nações, onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos deles são prata. Os ídolos deles são a porta e burro. Não, perdão. É porque está embaçado aqui. Os ídolos deles são prata e ouro. É porque está com riscado de caneta aqui. E ouro. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz tem, mas não cheiram. É forte, né? Continuando aqui no versículo 7. Tem mãos, mas não apalma. Tem pés, mas não andam. Tem mãos, mas não apalpa. Tem pés, mas não andam. Tem som, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhante a eles os que os fazem. Todos os que neles confiam. Ó Israel, no Senhor. Ó Israel, confia no Senhor. Ele é teu auxílio e teu escudo. Casa de Arão, confia no Senhor. Ele é teu auxílio, teu escudo. Vós, os que temeis ao Senhor, confia no Senhor. Ele é vosso auxílio e vosso escudo. O Senhor que se lembrou de nós, abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão, abençoará os que temem ao Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumentará cada vez mais a vós e a vossos filhos. A vós e a vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio, mas nós bendiremos ao Senhor, desde agora e para sempre. Louvai ao Senhor. Quer dizer, os mortos não louvam, né? Os mortos não louvam. Imagens de escultura que não apalpa, né? Não apalpa. Ela não apalpa ninguém. Não fala, não tem fôlego, som nenhum sai da sua garganta. Então, o Deus de alguns irmãos são de prata, ouro, de bronze, de madeira, de gesso, de outros materiais, né? O que é que está acontecendo com a humanidade? Ela está contaminada por uma história de caronchinha que foi contada.
E as pessoas, elas não estão se dando conta, não perceberam que está havendo uma maquiagem. Não, nós não idolatramos não. Nós estamos ali como uma lembrança. Você não coloca a imagem, a foto dos seus parentes, não sei o quê. Eu, por exemplo, a foto do meu pai e da minha mãe eu não coloco na parede, não. Eu não coloco, não. Eu até cheguei a colocar, mas não, o Espírito Santo disse, não, pode tirar. Porque fica uma coisa assim, pegajosa. Já foi. E nem eu vou no cemitério, no túmulo da minha mãe e do meu pai, não. Pra quê? Pra ver ossos podres lá, carnes podres. Nós vivemos na esperança de salvação da nossa alma, do nosso espírito. Não é salvação do corpo. O corpo, queira ou que não queira, ele vai perecer. Não há salvação para carne, para ossos. Salvação para a alma. Aí as pessoas dizem, mas a alma não vai ter sofrimento, porque a alma não sofre, só. A palavra de Deus diz que há choro e rigir de dente. Lá em Apocalipse. Então precisa que nós temos de ler isso aí, está no livro de Mateus também, está em Apocalipse, que há choro e rigir de dente. Não é fácil você acreditar, porque as coisas espirituais é para quem anda nas coisas espirituais. E as coisas carnais é para quem se inclina para as coisas carnais, as coisas materiais. Então, hoje em dia, você colocar, por mais desculpa que você tem, de colocar uma imagem de escultura, seja de ouro, de prata, de bronze, de madeira, de gesso, de qualquer espécie de material, se você colocar, você está adorando aquela imagem. E não adianta. Não adianta querer, não, é só uma... Então você está apegado a uma lembrança. Olha, o dia de ontem já se passou. Vamos viver hoje e pensar para frente. E olhar para o alvo que é Jesus de Nazaré. O foco é Jesus. Essa passagem que está aqui no livro de João, faço questão de ler, que é para que os irmãos fiquem atentos a isso. Olha, eu achei um panfletozinho aqui para entregar de Jesus de Nazaré. Fala a palavra-chave aqui, é refúgio. Ó. Refúgio, glória. Eu não vim condenar o mundo. Glória a Deus, ó. Eu não vim condenar o mundo. Glória a Deus. Vamos lá. O João 14:6 diz assim: Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Gente, aqui está dizendo que ele é o caminho e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Pronto. Aí eu vou falar naquele negócio de imagem que as pessoas falam. Como é que Maria pode ser a mãe de Deus, que nem alguns falam aí? Se ela foi a mãe de Jesus. Está dizendo que ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Vocês entenderam a mensagem? Os pastores não pregam isso porque eles pregam muita teologia. Mas você está percebendo o que o Espírito Santo está me revelando agora? Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Isso disse de Jesus, né? João 14:6. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele, por Jesus? Ao Pai. Como é que Maria, que morreu, ela é mãe do Pai? Você pegou aí? Não, a mãe de Deus. Como é que ela pode ser mãe de Deus se Deus já existia antes dela nascer? Então, quando eu digo que é heresia, eu estou provando aqui na Bíblia. Entendeu? Eu estou provando aqui na Bíblia que existe um pai, mesmo que enviou seu filho unigênito. Entenda, se o filho é parte dele, ele é soberano. Entendeu? Não foi feita uma mulher da costela de Adão? Está na Bíblia. Está lá em Gênesis. Me diga uma coisa. Você tem dúvida que Maria não é a mãe de Deus?
eu tenho certeza que ela não é a mãe de Deus. Se você, que é católico, se diz cristão, e está com raiva de mim agora, você precisa entender essa mensagem. Não ficar com raiva de mim. Cadê o seu amor ao próximo? Porque a verdade dói. Eu estou provando que existe um pai. Então, o pai é Deus. E Maria não pode ser a mãe de Deus, porque antes de Maria, Deus já existia. Como é que uma coisa que já existia pode ser filho de uma coisa que veio existir depois? Maria, uma senhora, uma jovem que se tornou senhora, ela foi escolhida por Deus. O Espírito Santo concebeu no seu ventre um menino, uma vida. E essa vida era Jesus. O Verbo se fez carne. E ele veio em forma de homem. Está dizendo que ela é a mãe de Deus porque era o Verbo. O Verbo é a palavra Logos. Porque o Verbo se fez carne porque ele é Deus. Jesus, ele em forma de Deus, ele fez homem. Mas ele era o mesmo Deus. Mas ele já existia. Então Jesus foi concebido na barriga de Maria, mas não que ela fosse a mãe de Deus. Ela apenas foi escolhida. Então Jesus nasceu porque tinha que ter uma mulher. Podia ser Maria, podia ser Marta, podia ser qualquer outra. Mas foi no caso escolhida a Maria, não aquela irmã de Marta, a outra Maria, a mãe de Jesus. Então ela é Virgem Maria, mas ela teve Jesus pela boca, não foi? Jesus fez, aí nasceu Jesus. E ela continuou virgem, né? Claro que não. Você está entendendo o que eu estou falando? Ela teve normal, pelas vias normais. A partir que ela teve Jesus, ela não teve a virgindade. Pode ter tido a virgindade de homem para concepção. Mas Jesus passou, arrebentou Maria. Aí Maria passou a ter relação com José. Ela não ficou virgem mais. Você acha que José não teve mais relação com Maria? Ela ficou o tempo todo virgem? Então, isso é heresia. Então, ela, como mulher de José, ela tinha que servir a José. As necessidades conjugais. Então, ela teve que servir, teve que ter relação com José. Porque a coisa foi tão linda que ela concebeu antes do casamento. Estava só noivo. Então, como até hoje, os cristãos verdadeiros, eles não têm relação do casamento. Eu conheço alguns irmãos que casaram bicho, tanto um homem como uma mulher. E não teve relação do casamento. Tá certo? Então, o que acontece? Então, existe purezas. Depende de cada um. Se escolher o casar virgem, vai casar virgem. Mas depois não vai continuar virgem. É o caso de Maria. Maria, no noivado, ela foi concebida. O Espírito Santo concebeu lá. No meio de Maria, o menino Jesus. Por que no noivado? Antes de José ter relação. Porque se não tivesse concebido antes, José tinha tido relação. Ia nascer um menino. E se Jesus fosse proclamado pelo sêmen de José, não pelo Espírito Santo, o que acontece? José era o pai de Jesus. Está entendendo? Verdadeiramente. E ele foi pai, mas pai adotivo. Por isso que você, pai adotivo aí, não se sinta menor do que o pai biológico, não. Se sinta igual ou melhor. Que José foi pai de Jesus adotivo, aqui na terra. Mas sabemos que o pai lá de cima, ele já existia, entendeu? Como o Espírito Santo parava sobre as águas, quando foi formado o mundo. Então, tem que esclarecer as pessoas, porque estão querendo confundir as coisas. Maria é mãe de Deus, então você exalta Maria como mãe de Deus, então Maria criou o mundo, criou tudo que há nele. Então, espero que os irmãos tenham entendido. E Jesus ainda dá o recado, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E Jesus é o único e suficiente Salvador de nossas vidas. Ele é o único mediador entre o homem e Deus. Então,
todos que quiserem ir a Deus, não vai por Maria, nem por João, nem por Sebastião, nem por Pedro, vai por Jesus. É por Jesus. Então, se arrependa dos seus pecados, essas atribuições a Maria, ou a João, ou a São Francisco, ou a São Pedro, a quem quer que seja. Pare dessas coisas que são heresia. Se corrija e aprenda a valorizar as pessoas, mas adorar somente ao Senhor. Amém? Que Deus os abençoe, porque Jesus foi o único que ressuscitou. Maria não ressuscitou. Lázaro ressuscitou, mas morreu depois e não ressuscitou mais. Jesus ressuscitou e vive para todo e sempre. Então, fica essa reflexão. O Salmo 15 e João 14, versículo 6. Que a graça, o grande amor de Deus, as duas consolações do Espírito Santo repousam sobre cada um de nós. Hoje sempre, quem quer nessa palavra, digam amém. Glória a Deus, aleluia, meu Pai Santo. Aleluia, Jesus. Glória, glória, glória. Glória.